6h59. Boa noite, amigos e amigas da TV Metropolitana. Estamos começando mais um Entre Aspas com Ronaldo Castilho, que é exibido toda sexta-feira às 19 horas no @TV Metropolitana Piracicaba, no Facebook, no YouTube, no TikTok e também na Rádio Net da TV Metropolitana. E hoje eu recebo meu amigo, jornalista, também presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, membro da Academia Piracicabana de Letras. Não posso esquecer isso, né, Edson? Tá bom. Edson Rontani Júnior. Obrigado, Edson. Ronaldo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e é sempre um prazer falar com você e também com os nossos telespectadores sobre a história de Piracicaba, nossa tão amada Noiva da Colina. Edson, fala para um pouquinho do Instituto Histórico, como que funciona, as pessoas podem visitar o Instituto Histórico, conta um pouquinho pra gente do Instituto. Olha, o Instituto ele comemorou agora, dia 1º de agosto, 58 anos de atividades. Na última terça-feira, dia 26, nós realizamos uma solenidade comemorativa dessa data e também pelo aniversário de Piracicaba. Então, o Instituto tem 58 anos, Piracicaba tem 258 anos. Quando houve a comemoração lá dos 200 anos de Piracicaba, o bicentenário, o famoso bicentenário, foi criado esse grupo de estudos científicos sobre a história de Piracicaba. E de lá para cá, ele continua com essa chama acesa, que é a de preservar a história. O nosso instituto está instalado hoje no Jaraguá, lá próximo à Avenida 9 de Julho. Nós não somos um museu. O pessoal fala, é um museu, posso ir visitar? Pode ir visitar, mas você vai só encontrar livro. É referência para livros, para obras, para teses, mestrados, até processos criminais a gente acaba dando subsídios. A única coisa que nós não temos e que tem muita procura é documentação para a cidadania portuguesa, italiana, alemã. Nós não temos isso, isso é exclusivo de cartórios. Mas muita gente vem procurar algumas ações que possam ser rememoradas. Tivemos até casos religiosos, Ronaldo. Assim, a pessoa foi atropelada, foi dado que ela teria pouco tempo de vida e, de repente, ela sobreviveu, teve vida normal. Aí alguém falou, isso aí é uma beatificação de alguém, isso aí pode tornar a pessoa santa. Então, são curiosidades que surgem. Ali nós temos um depósito de tudo que é a história de Piracicaba, de 1882 até os dias atuais. E o Instituto Histórico, ela é uma editora também ou não, Edson? O Instituto Histórico é uma empresa, é uma entidade particular, ele não tem vínculo algum com o poder público, assim, de manutenção, tá? Temos um convênio com a SEMAC e ele funciona com o objetivo de dar subsídios para as pessoas. Então, assim, a sua pergunta foi qual mesmo, Ronaldo? Me desculpe, eu divaguei se ela é uma editora também, se ela edita os livros. Então, nós temos uma parceria com a SEMAC. Secretaria Hoje Secretaria Municipal de Cultura, né? Uhum. No qual existe um subsídio para a publicação de livros, como esse que está estampado aqui em nossa frente. Vamos falar dele daqui a pouco. Então, nós, na verdade, somos uma editora, tá? Uma editora de livros, não uma gráfica. O pessoal pensa que nós publicamos livros para terceiros. Na verdade, publicamos coleções de livros do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba sobre a história de Piracicaba. Tudo isso, lógico, é passado por uma comissão. Outro dia, como curiosidade, eu recebi uma proposta de livro sobre florais de Bach. Não tem nada a ver com a história de Piracicaba, a gente recusa. Nesse ano nós temos Cartas a Piracicaba, A Semana na História, que é uma coletânea de crônicas do Leandro Guerrini, Piracicaba no século XVIII, que é um livro do Mário Neme. Temos também o livro do Cemitério da Saudade, do Paulo Totti e também do Maurício Beraldo. E temos também a publicação do Nosso Senhor do Horto, que fica ali na Rua Prudente de Moraes, do Marcelo Cacchione. Então são temas relacionados Próxima a Piracicaba. praça, né? José Bonifácio. Exatamente, ali bem na esquina ao lado Safra. do Banco Safra, exatamente. E tivemos o Cartas a Piracicaba, que foi o mais recente lançado, que fala sobre Piracicaba, como que a sociedade viveu a Revolução de 1932. Até ia te perguntar, Edson, o que te motivou a escrever o livro Cartas a Piracicaba? E qual a principal mensagem que você gostaria de transmitir aos leitores?
O que me impulsionou? Não foi vontade, foi um empurrão, vamos dizer assim, um empurrão de uma pessoa chamada Egídio João Tiziani. Ele é tenente da Polícia Militar de Porto Feliz e estava assediado aqui em Piracicaba. Mora em Piracicaba ainda, e ele, na época, me contactou por causa desse resgate histórico que eu fazia. Aí ele ficou sabendo, Castilho, que eu era sobrinho neto de um voluntário da Revolução de 32. O meu tio-avô morreu com 17 anos na Revolução de 32. Então, eu ouvi, até conto nesse livro, eu ouvi desde criança até o falecimento de minha avó, Julieta Meira da Bronzo, em 1997, a dor que ela sentia e a família sentiu com a perda desse tio, Natal Meira Barros, entende? Então, se ouviu, eu cresci ouvindo isso daí. Minha avó, todo 9 de julho, ia na praça, no Monumento ao Soldado de 32, depositar uma coroa de flores para o irmão e para os outros combatentes. E assim, isso funcionou como um imã, entende? Porque todo mundo vinha trazer documento para mim da família. E a partir de 2012, com o Tiziani, as pessoas, ele falou, você tem que seguir isso daí, você tem que dar uma sequência, porque é a história da sua família. Aí eu acabei pegando, por osmose, vamos dizer assim, pelo empurrão que o Tiziani deu, né? Então, teve mais por isso aí. Tanto que nesse livro, se você for ver, acho que a fotografia está aqui, de um casal, né? A fotografia está aqui. Essa é a minha avó. E esse é o Natal Meira Barros. Numa competição, no concurso fotográfico, lá por volta de 1928. Eles ganharam como casal, na fotografia, né? Embora fossem irmãos, como o casal mais simpático do estado de São Paulo. Ele, na época, ganhou um veículo 0 km que tem a fotografia no interior dessa edição. Eles tiveram uma irmã chamada Ivone, que morreu de depressão após a morte do Natal Meira Barros. Então, isso despedaçou a família Meira Barros. Tá? Aí minha avó casou com meu avô, e isso ela ficou a vida toda sendo estimulada a preservar essa memória. E herdou isso para mim, que agora a herança é sua, você que tem que perpetuar. Ela morreu em 97, 27, 28 anos atrás. Nós estamos em 2025, então essa herança sou eu que estou contando, inclusive nesse livro, essa passagem, o porquê desse interesse por 32. Daqui a pouco, Ronaldo, nós faremos 100 anos da Revolução de 32, 2032, né? Então alguém tem que levantar essa bandeira. Os voluntários de Piracicaba faleceram, se eu não me engano, em 2018 foi o último, o seu Romeu Gomes, dono da Rodomeu, aos 100 anos ele faleceu. E aí os filhos também estão... Ronaldo? Isso, do Ronaldo. Ronaldo Gomes. Exatamente, o pai dele, ele foi combatente, né? E da Roseles também, né? E ele acabou falecendo, os filhos não estão se interessando mais, porque também estão envelhecendo, os netos não se interessam mais por isso, e a coisa daqui a pouco esquece. E Piracicaba é importante, teve uma importante participação na Revolução de 32, porque ela mandou cerca de 2.000 pessoas, o equivalente a 10% da população piracicabana se envolveu com a Revolução de 32, sendo que nós não fomos um fronte de batalha. Não tivemos ataques, não tivemos nada. Foi mais a comoção social que motivou assim, o envolvimento de Piracicaba nesse período. Edson, deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais ampla para você. É que, na realidade, sempre que tem 9 de julho é feriado, né? É feriado estadual. Sim. E as pessoas ainda têm as pessoas mais novas têm alguma dúvida sobre o que aconteceu na realidade, né? O porquê da Revolução Constitucionalista de 32 e por que é feriado, né? Tá. Então eu queria que você explicasse um pouquinho mais pra gente, mas um pouquinho mais amplo, o que aconteceu para que essa revolução acontecesse em 32. Logo no início da Antiga República, até os anos 30 mais ou menos, era moda fazer revolução. O cara estava no bar lá bebendo, o que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer uma revolução, vamos sair para a rua, pegar as armas e... Aí você tem a Revolução de 1924, dos tenentistas de 1922, a Revolução de 1930, e 32 foi a última revolução armada, a última insurreição oficial do poder civil, né? Tivemos depois a Revolução de 64, etc. e tal. Getúlio Vargas, ele tomou posse apoiado pelo poder público em 1930, prometendo uma nova Constituição. Tá? A nossa Constituição ela vinha do século retrasado, ainda respirava ares do Império, ou seja, estava arcaica. Então o pessoal queria, por exemplo, uma delimitação do poder executivo, do poder judiciário e do legislativo. Na época era o presidente que determinava, fazia lei, executava e também
fiscalizava. Quer dizer, como que você vai fiscalizar uma coisa que você mesmo faz, né? Aí criou-se 2 anos, ele, vamos dizer assim, só enrolou a população falou, cadê essa Constituição que não vem? Vamos para a rua, vamos para a rua. Vamos para a rua obrigar o governo depor Getúlio Vargas, né? E não conseguiram. Por quê? São Paulo era um estado e outros estados acabaram afogando essa insurreição. Falam que o estado de São Paulo queria se tornar independente. Não é. Até porque São Paulo, estrategicamente, geograficamente, está no meio do Brasil. Não tem como virar... Não consegue ficar independente. Não consegue ficar independente. Na diferente verdade, do Rio Grande do Sul, por exemplo, que faz fronteira. Eles queriam a deposição de Getúlio Vargas. Só que como chegar na Guanabara, no estado vizinho aqui de São Paulo, que é o Rio de Janeiro, né, sede na época do governo, não tinha como. A força militar acabou tomando a região fronteiriça do estado de São Paulo, principalmente o estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, ali o centro-oeste, né, fazendo com que afogasse isso. Tanto que nós tivemos aqui, só para você ter noção, foi uma guerra onde houve muita criatividade. 100 mil voluntários para 10 mil pessoas da Polícia Militar, que na época era a Força Pública. Como que 10 mil pessoas vão dar uniforme, vão instruir, vão dar arma para 100 mil pessoas? Então foi uma coisa um tanto quanto desorganizada, mas motivada. Hoje, se você falar de fazer uma revolução, a gente não consegue, muita gente. Ninguém sai de casa para ser morto, né? Para pegar nas armas e não saber o que vai encontrar, para não ver o inimigo, né? Então, nós tínhamos, na ocasião, uma insatisfação. São Paulo perdeu? São Paulo, na verdade, não tinha disposição bélica para combater isso daí. E eu comentei, inclusive, recentemente, que foi uma coisa interessante, Ronaldo, porque nós tivemos um duelo de titãs, vamos dizer assim. Tá? Por quê? Combateram ali o Exército Brasileiro, que era a maior potência da América Latina na ocasião, e a Força Pública, a Polícia Militar, que era a segunda maior força de exército, vamos dizer assim, da América Latina. Então era o primeiro e o segundo exército se combatendo. São Paulo não tinha, o pessoal não tinha nem copo para tomar água. Surgiu aqui de Piracicaba, inclusive, da família Teixeira Mendes, a tal matraca. Quando falam, você não fecha a boca, você não para de falar, fala que nem uma matraca. O que é matraca? Se você pôr no Google, aí o pessoal vai descobrir o que é matraca, que é uma maquininha, igual aquela de fazer farinha, a qual fazia um barulho equivalente a uma metralhadora. Então o inimigo ouvia aquele barulho e falava, baixa aí que lá vem chumbo, e não vinha nada, só vinha barulho, né? Então foi mais ou menos isso, não sei se ficou claro a questão, né? Edson, como que você enxerga o papel do historiador ao aproximar a memória afetiva da cidade com um olhar mais crítico e científico da história? Veja bem, existem categorias. Eu não me considero como um historiador. Tá? Eu não faço historiografia, não sou formado nessa área, sou formado em comunicação social, sou jornalista, assim como você. Né? Eu sou um curioso, um jornalista curioso sobre a história de Piracicaba. Por quê? As gerações se renovam. Né? Aquela geração dos anos 80 hoje já não está mais aqui. Surgiu uma geração nova, que se informa hoje através do quê? De mídias digitais, nada aprofundado. Então, o papel nosso é colocar em voga sempre aquilo que já foi colocado por Cecílio Elias Neto, Mário Neme, Marli Terezinha Germano Perecim. Teve aqui. Exatamente. Teve aqui no dia 1º de agosto. Valdiza, exatamente. Então, assim, nós envelhecemos naturalmente, só que alguém tem que levantar essa tocha. Assim como eu daqui a pouco não vou estar mais por aqui, mas nós já deixamos. Eu tenho um grande amigo historiador, mora em Rio das Pedras, mas é membro do Instituto, o Caio Casarim, está com 27 anos, é uma pessoa interessada, já fez artigos sobre Piracicaba, entende? Então, assim, a gente tem que passar o bastão como se fosse uma Olimpíada e nunca perder a batalha, nunca perder a corrida. Né? Aquela prova de revezamento. Exatamente. Agora, o senso crítico tem que existir, só que hoje nós estamos numa época de contestação, correto? Correto. O que é bom? Manter a praça do jeito que está, reformar, demolir casarões, arrancar árvores, a lidor pecuária. O que é bom? Manter aquela orla marítima ali, aquela fauna, flora, etc. e tal, as capivaras que andam, cortar as árvores para colocar mais estacionamento. O que é interessante? Você brigar pela BOIS, fazer um condomínio. Então, assim, hoje o senso crítico está um pouco mais acima do que a gente possa pensar, tá? Mas existem muitas opiniões rasas, vamos dizer assim. O que a gente precisa, por exemplo,
ler um documento escrito, eu cito muito, Marcelo Cacchione é uma extrema inteligência, entende? Ele faz teses profundas. Não adianta você debater com ele, você vai perder. Se você não tiver conhecimento, você vai perder, né? Então são coisas assim que precisam ser avaliadas, não ficar como a gente faz, ficar no bar discutindo, devia ser assim, devia ser assado, mas por que devia ser assim, né? Só para você ter noção, essa questão da BOIS, existe o EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. Foi apresentado para nós, a gente acha que é legal, entende? Agora, vai trazer efeitos nocivos? O que não traz? Nós temos, inclusive hoje, Ronaldo, a apresentação daquele filme de 1922, se eu não me engano, na biblioteca. E vai ter uma sequência nos próximos dias também. Não sei se você já assistiu. Piracicaba, 100 anos atrás. A Praça José Bonifácio era só casarões como é ali o Coronel Barbosa. Era daquele estilo, quer dizer, você vê ali pelo filme, 100 anos atrás era assim, não existia só o Hotel Central. Existiam casas mais bonitas que o Hotel Central. É que o Hotel Central ainda está na nossa memória por ser uma coisa recente. 81, 82, não é tão recente assim se a gente for ver. Já tem seus 40 e poucos anos. Tá? Mas eram casarões imensos, bonitos, e que quando se falou, vamos demolir para fazer um Comurba, para fazer um edifício John Kennedy, para fazer uma Georgeta Brasil, um edifício Georgeta Brasil, a gente nota que o avançar surgiu, né? Hoje existe, logicamente, uma preocupação maior com o quê? O meio ambiente. Isso é óbvio. A gente precisa do meio ambiente, correto? Piracicaba, aposto que você já ouviu falar de muita gente que vem de fora, que é uma cidade quente, mais quente que outra região. Então, assim, o senso crítico, ele está não somente no historiador, hoje ele também está no leitor, tá? Que tem esse poder até de entrar no Twitter e detonar uma imagem da gente, né? É, porque hoje é muito rápido, né, Edson? É aquele hard news que a gente chama agora no jornalismo, né? Que o Danilo sabe fazer como ninguém. Sabe o Danilo Teles? Conhece? Quem manda aprender, manda soltar aqui, né? O Danilo Teles sabe fazer como ninguém, o tal do hard news, né? Sim. Que é o jornalismo... Sim. Né? Hoje acontece algo, já 2, 3 minutos depois já está no ar. Sim. Diferente da nossa época, vamos dizer assim, né, Edson? Que a gente né, tinha um... Eu lembro, só puxando um gancho aí, eu lembro que o 15 jogava de quarta-feira à noite em São Paulo. A equipe do Jornal Piracicaba ia até lá, voltava de madrugada, revelava o filme, botava no fotolito e saía só na sexta o resultado. Para quem não ouvia o rádio, só ia saber o que aconteceu 3 dias depois. 3 dias depois. Quer dizer, hoje aconteceu, você está ali, está no bolso da gente o celular, se filma, você posta. O Érico San Juan está falando assim, ó, tanto nos seus livros quanto no IHGP, Edson faz um trabalho essencial em prol da história em memória de Piracicaba. Um grande abraço a ele e a mim. Então, agora você recebeu aqui também um elogio do professor José Otávio Machado Mendes. Gente boa. Os dois, aliás. Viu? Os dois. Parabéns pela iniciativa, muito bom. Érico, o Érico tem um programa aqui também, um podcast aqui na TV Metropolitana. Sim. O do Érico é? O Capial, de quando vai ao ar? Sábado às 10 da manhã com o Érico San Juan, o Capial. Cartunistas do mundo inteiro são entrevistados aqui pelo Érico. E só para adiantar, o José Otávio Machado Mendes agora é presidente do PSDB, do diretório do Piracicaba, né? Ele vai estar aqui na próxima sexta-feira. Ah, que legal. O José Otávio Machado Mendes, Alexandre Neder e Camilo Barioni, os três vão estar aqui na próxima sexta-feira no Entre Aspas, falando um pouquinho sobre política e também sobre o PSDB, sobre a nova fase do legal. PSDB. O Mentem, aliás, é diretor no Instituto Histórico. Ele já é membro há um bom tempo, né? E ele é diretor orador. Ele foi diretor, se eu não me engano, tesoureiro também. É uma figura que eu me apoio muito, viu? Está sempre presente nos nossos eventos, uma pessoa que a gente gosta. E se você me permitir, o Érico San Juan fez comigo, inclusive esse ano, uma coisa que eu quis marcar na minha gestão, Ronaldo, que foi o Memorial dos 50 anos. É um jornal impresso, também tem a versão digital, ainda não está no ar essa digital, mas o impresso já saiu encartado na Tribuna Piracicabana. Por que o Memorial dos 50 anos? É um jornal encartado na Tribuna Piracicabana, que o ano passado fez 50 anos. Um abraço também para o seu Evaldo Vicente, né? Membro também, Evaldo membro Vicente. do Instituto, exatamente. E o que a gente fez nesse memorial? Ele pegou pesado, inclusive, na memória da gente que é marmanjão. Da gente que foi no cachorrão lá do shopping center montar o cachorro, da gente que viu, eu lembro. Eu citei lá.
Dos cinemas de rua, do Grande Otelo, do que mais? Do avião que veio no aeroporto, depois foi desmontado. Eu resgatei essa história. Na inauguração do shopping, acho que foi em 1985, 86, uma coisa assim. 18 de outubro de 1987. Alguma coisa assim. Ninguém andava naquele dia lá. Ninguém andava. Eu estudava no sul de Minúcia. O que mudou Piracicaba? O que mudou Piracicaba? Nostalgia, Danilo Teles. O que mudou Piracicaba nos últimos 50 anos? Comportamental. Salão de humor, entende? Shopping center. Não tivemos um shopping center. Nós tivemos outros que hoje não são considerados shoppings, né? Primeiro foi Cidade Alta, o Shopping Ziliat, o Shopping Center Piracicaba, depois o Paulistar. Paulistar lá na Benjamin. Então tudo isso a gente resgata com fotografias, com históricos. Que mais que nós tivemos? Como eu disse para você, o avião, que ninguém lembrava, o Sambódromo de Piracicaba. Outro dia eu fiz um tour aí pela prefeitura e eu citei que aqui era o Sambódromo, na Estação da Paulista. Ninguém lembra disso. Mas ali ficou 3, 4 anos como um desfile de escola de samba, como São Paulo, como Rio de Janeiro, entende? Então essa memória é gostosa porque Piracicaba não é somente Alferes José Caetano, não é somente Boys, ela tem uma memória do que a gente viveu, né, Ronaldo? Exatamente. Assim, a gente vai lembrar com certeza da nossa infância, de uma pessoa que já partiu, de uma namorada, por exemplo. Você vai ter essa memória afetiva que é despertada através de fotografias e textos. Então o Érico ajudou bastante. Dos diversos clubes que tinha na cidade, né? Exatamente. Tinha o Náutico Clube, o Ítalo, Palmeiras, Coronel, Regatas. Hoje só o Atlético. Sim. Né? Hoje só temos o Cristóvão e o Clube de Campo. Exatamente. Né? A Festa das Nações completou 40 anos. Quer dizer, tudo tudo isso isso da Festa das Nações quando era no lar franciscano. Era uma quermesse, né? Era uma quermesse, Hoje já tomou uma proporção totalmente diferente. Hoje ficou ampliada. Gourmetizada, né? Como fala. Exatamente. Em sua visão, qual que foi a principal contribuição da Revolução Constitucionalista de 32 para a história política do Brasil? Para Piracicaba foi péssimo, porque Piracicaba viveu um período pós-revolução de muita carência e também de perseguição. Então ficou todo mundo com medo do que ia acontecer, até porque foram expatriados, foram deportados os líderes, né, da revolução. Foram para Portugal e voltaram depois de um ano. A revolução, Ronaldo, se você for ver, foi boa. Em Piracicaba, um ano depois, criou a CIP, Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, por líderes do movimento em Piracicaba. Surgiu... Que esse ano faz 92 anos, né? 92, exatamente. 92 anos a CIP faz esse ano. Para matar, surgiu a USP. Já não tá bom? Uma das melhores do mundo, entende? Em terceiro, quarto, quinto lugar... Surgiu em 34 a Constituição conclamada em 32, onde você tinha direito ao estudo para adultos, direito para o estudo gratuito, direito ao estudo para pessoas que moravam na zona rural, você tinha dissociação dos poderes judiciário, legislativo e executivo. Você teve a criação do habeas corpus, e uma coisa que beneficia praticamente toda a população brasileira. Foi aí que surgiu a diretriz para a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, onde você tinha que trabalhar 8 horas, tinha auxílio, tinha férias. Dá para dizer mais alguma coisa? Que foi uma contribuição positiva? Morreram, só para você ter noção, morreram mais pessoas na Revolução de 32 do que o Brasil teve de perda na Segunda Guerra Mundial, que durou 5 anos. O conflito de 32 foram 3 meses. A Guerra Mundial foi de 39 a 45. Exato. Né? Então, assim, a gente vê que houve uma contribuição, houve um derramamento de sangue, houve choro, houve lamúria, mas o Brasil ganhou. Queira ou não queira, acabou ganhando, né? Como que ficou, na realidade, não sei se você sabe sobre isso, os familiares dos combatentes que, na época, aqui em Piracicaba, foi uma coisa bem apreensiva? Você se recorda de alguém te contando algo? Não sendo uma crítica, mas na época você não tinha veículos de comunicação na cidade. O único veículo de comunicação era ir ao Teatro Santo Estevão e alguém ler uma carta. Recebemos ou ouvimos no rádio isso. Recebemos o Teatro Santo Estevão era onde? Onde está o Monumento do Soldado de 32, em frente à Rádio Difusora. Exatamente. Ali era particular. Ali era a sede da Biblioteca Municipal, era a sede da Câmara de Vereadores, era o local de concentração social. Concentração de massa. Exatamente. Então, assim, a história mostra que houve uma situação diferente daquela que nós vivemos hoje, né?
Então, o poder público, na época, qual que era o papel do prefeito? Luiz Dias Gonzaga. Ele tem que sair na rua pedindo para o Ronaldo, para o Edson, cigarro, para mandar para os combatentes. Ele tem que sair na rua pedindo cartuchos de espingarda para ser mandado para lá. Então, trouxe todo um contexto histórico que é muito importante para Piracicaba. Isso tudo está no livro, tá? Esse livro, inclusive, ele não é vendido. Ele foi distribuído dia 8 de julho. Vai ter um outro lançamento agora em setembro, mas em breve vai estar disponível para quem gosta da leitura digital, né, no site do Instituto Histórico e Geográfico. Qual que é o site? ihgp.org.br ou põe lá Instituto Histórico Piracicaba, no Google ele aponta. Até porque existem mais de 60 institutos históricos no Brasil, então tem a IHGPI do Piauí, algumas coisas meio similares, mas é só por Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Fala uma coisa para mim, Edson. Esse monumento que é na Praça José Bonifácio, ele sempre foi ali? Ou antigamente ele era na Praça da Saudade? Existia alguma coisa na Praça da Saudade sobre a Revolução? O Teatro Santo Estevão foi o ponto de partida dos voluntários de Piracicaba. Dali se alistaram, subiram a Boa Morte e partiram de trem pela Estação da Paulista para São Paulo. Lá da Estação da Sé foram para Quitaúna, que na época era bairro de São Paulo, né? Um ano depois, não, 32, em 38, a prefeitura, junto com a iniciativa privada, né, com doações, contratou o Lélio Colottini, um italiano, para fazer esse monumento que estaria situado no ponto de partida desses voluntários. Não estava na época onde está hoje. Ele estava um pouco mais para a Rua São José. Tá? Ali, inclusive, na época era a Praça 7 de Setembro. Aí houve a unificação da Praça 7 de Setembro com a José Bonifácio, virou-se uma coisa só, né? Eram duas praças ali cortadas pela Rua São José. E, na época, fez-se uma campanha para saber quem que faria o monumento. Foi o Lélio Colottini o vencedor. Houve muito dinheiro particular no envolvimento disso. Tá? Ficou ali até 1981, quando o prefeito João Herman Neto quis remodelar a Praça José Bonifácio, tirou vários monumentos. Aquele monumento ao Mário Dedini, que está em frente à igreja matriz da Vila Resende, ficava na praça, e outros, né? Porque ele queria dar um ar de moderno, então ele queria tirar monumento, falava que era muito, muito retrô, muito antigo, né? Só que quando chegou no monumento de 32, houve uma comoção dos voluntários que ainda estavam vivos, que fizeram uma corrente humana, ficaram 24 horas ali na frente, não deixaram o trator entrar, né? Minha avó estava lá, minha tia-avó também. Minha tia-avó, inclusive, fala um livro, ela se gabava. Fui eu que peguei uma pedra e joguei na cabeça do João Herman Neto. Quando ele pegou o trator e veio em cima da gente. Tal. Tem fotografia disso tudo. Não adiantou. Ele pegou o trator e desmontou. Foi desmontado peça por peça e esse monumento ficou de 81 até 1987 em frente ao Cemitério da Saudade. Na Praça da Saudade. Na praça denominada hoje Vitório Ângelo Cobra, o Cobrinha. Sim, Tanto sim. que no mesmo lugar que está o monumento do Cobrinha, ficou esse monumento de 32. Mas antigamente era a Praça da Saudade, né? Depois que foi denominada do Cobrinha. Isso. Depois da morte dele, né? Aí um acórdão, até feito pelo Dr. Otávio Irene Júnior, que sempre participa dos nossos eventos com a sua esposa, a Graziela, né? E muito bem nos recebe, acabou fazendo com que voltasse. Imagina o que é desmontar, montar uma peça daquela, um quebra-cabeça imenso. Nessa época o doutor Otávio era diretor do fórum, sim, né? Exatamente. Hoje ele foi promotor, tal. Então depois foi desembargador. Exatamente. E agora desembargador, desculpe, não promotor. Aposentado. Ele não gosta que fale promotor, é desembargador. E eu sempre confundo, ele fica bravo. Né? Então daí voltou para lá e ficou até hoje, né? Infelizmente, não sei se foi bom ou não. O ano passado tivemos o furto de 2 peças, inclusive aquela que tinha o nome das pessoas que faleceram. A placa, né? Placa de bronze. E aos poucos a história vai se apagando. Hoje aquilo virou um beliche, né, Ronaldo? Infelizmente, é um beliche onde você passa de noite, passa de dia, você vê roupa, de noite você já vê gente dormindo. Até porque tem 3 degraus, né? Então as pessoas acabam dormindo ali, né? Para nós, eu falo, é um infortúnio para o luto de famílias como a minha. Que ali representa a morte de pessoas. E as pessoas estão vendo aquilo como um assento, como um depósito de lixo, uma coisa que mexe com o coração da gente. É que existe sentimento ali, né, Edson? Sim, sim. Existe algum combatente que ainda é vivo? Não. Não, né? Não, tinha o seu Scar Bressan, que faleceu há cerca de 10 menos anos.
e o seu Romeu Gomes, que foi o último, né? Walter Acorce foi voluntário. A gente teve diversas pessoas aí que acabaram atuando, né? Mas hoje não tem mais, acho que nem no estado tem mais, porque as pessoas já estariam com, para se alistar, deveria estar com 18 anos, né? E já faz 93 anos, a pessoa teria que estar com mais de 100 anos, né? Edson, você já fez o lançamento, né, do Cartas a Piracicaba, a primeira edição ela já foi lançada, e você também já fez algum evento de lançamento desse livro, né? Fizemos dia 8 de julho, véspera do 9 de julho, no Museu Prudente de Moraes, muito bem recebidos pelo Maurício Beraldo, pela Ana Turrejais, que trabalham lá com muita vontade, muito afinco, né? Fizemos um evento, do qual acho que distribuímos 120 exemplares. O livro que nós lançamos, eles são gratuitos. Esse livro foi feito de minha autoria, junto com apoio, inclusive tem algumas empresas, 6 empresas que estão na contracapa, né? Ajudaram financeiramente, e esse livro não teve custo algum para o Instituto ou para o município. Foi feito do coração, né? Não ganhei nada, mas eu deixei memorizado. Porque, Ronaldo, hoje, se você for consultar um jornal da época, ele já está esfacelando. Então, no Instituto, eu não posso mais determinados produtos que nós temos lá abrir e disponibilizar para um historiador. Porque se a pessoa abrir o jornal, ele vai arrebentar. Já está arrebentado. Nós temos lá, para você ter noção, a Gazeta de Piracicaba de 1882. O jornal está tudo cheio de esparadrapo. Tudo. Nós estamos digitalizando. Esses jornais, essa Gazeta não tem nada a ver com a Gazeta atual. Era um outro jornal. Né? Nós estamos digitalizando e já temos no site do Instituto as edições de 82, de 83 a 85, se eu não me engano, 3 anos, né? Eu fiz o lançamento, aí o que eu peguei? Eu comecei a compilar esses jornais nesse livro. Então, Cartas a Piracicaba, o que é? São relatos de pessoas que foram para 32, para a Revolução, e escreviam cartas para os jornais ou para os seus familiares, tá? É um apanhado de ambos os telegramas. Relatando o que estava acontecendo. O que estava acontecendo. Eles foram os mais fiéis repórteres da época. Não existia-se hoje um correspondente de guerra como a gente vê na faixa de Gaza, em outras áreas de conflitos, Ucrânia, etc. e tal. Então, nós fizemos um compilado de fatos mais interessantes. Tem alguma coisa curiosa? Tem coisa curiosa? O que eu posso te dizer? Assim, a partida de pessoas de renome da sociedade da época para a Revolução. Tem um caso aqui que eu até cito, olha só que engraçado, né? Piracicaba parou, tinha toque de recolher. Esse horário ninguém podia sair de casa, porque não podia acender a luz. Se passasse um avião, via que tinha movimento, jogava uma bomba, uma granada. Então tinha toque de recolher. Quem saísse na rua levava multa. 6 horas, 8 horas da manhã do dia seguinte, voltava a população a ter a sua vida normal, em termos. Até porque nós não tínhamos trigo para fazer pão como temos hoje. Você vai no supermercado. Era tudo beneficiado em locais, né? Tínhamos casas aqui de beneficiamento, que sovava o trigo e transformava em farinha. Não tínhamos querosene, porque o Getúlio Vargas bloqueou tudo, não deixava entrar mais nada aqui, né? Então nós tínhamos assim uma convulsão na sociedade. E eu fiz esse livro baseado nesses fatos, nesses jornais de época, com o objetivo de propagar essa informação, né? Então, se você for ver, hoje me torna até um chato, porque eu posso ir ver? Não pode ver, porque eu quero preservar para o futuro, né? Qual que é a vida de um papel na natureza, Ronaldo? 5 anos. Se você joga um jornal na Terra, ele demora 5 anos para se degradar, se virar um... Eu não sei, não sou biólogo, não sou agrônomo, mas ele demora um tempo. Agora, conservado, ele vai durar um pouco mais. Tá? Exatamente. Pode ser que entre amanhã um outro diretor, um outro presidente e fale, isso aí não interessa mais, vamos doar para a Biblioteca Nacional ou uma outra entidade. Não sei, tenho dúvida, né? Talvez tenham condições melhores, até equipamentos melhores de digitalização, etc. e tal. Então, essa compilação ficou um pouco um tratado, que eu falei, em 3 meses dá para contar a história. Na verdade, não dá. Eu teria que fazer 3 livros desse formato para poder lançar sobre a história real. Eu fiz compilações, eu fiz entrevistas novas, eu fiz história disso que você perguntou, do Monumento de 32, do Mausoléu de 32 no Cemitério da Saudade. A intenção, acho que foi válida, né? O Cláudio Michelon está desejando boa noite, um ótimo programa e um abraço para você, Edson. Agradeço do fundo do coração. Edson, vamos falar essas novas gerações, né?
que surgem aí, como que a gente pode estimular elas a conhecer realmente a história, não só da Revolução do Constitucionalista de 32, mas também a história de Piracicaba? Não comprar aquela questão pasteurizada, já pronta. Tá? Eu fui um preguiçoso na leitura, Ronaldo. Tanto que quem estudou comigo no primário me encontra hoje e fala, como que você virou um jornalista? Você era tímido, você não gostava de ler, não gostava de escrever. Eu falei, não sei, surgiu. Eu jogo muito dessa culpa ao professor Orlando Veneziano, que já é falecido, ao Francisídio Beduschi, que ainda é vivo e é membro do Instituto. Eles que me deram aula de português nos anos 80 no Jorge Cury, me estimulavam a fazer leitura por obrigação. O seu Orlando Veneziano, ele chegava toda segunda-feira, ele queria um resumo de um artigo de jornal. E a gente não lia jornal. 10, 12 anos, você não lia jornal. Ele estimulava. Então, você era obrigado a ler para entender, interpretar. Né? O brasileiro tem uma dificuldade muito grande na interpretação. Ele pode ler, mas ele não sabe interpretar o que está lendo. Naquela época não tinha computador, era na mão ou máquina de escrever. Não tinha chat GPT. Hoje você tem que pesquisar. Você e eu, Ronaldo, somos da época que você tem que ler um livro para falar o que eu quero não tem nada aqui. Exatamente. Né? Aí você ia para um segundo livro que também não achava nada, no terceiro você achava alguma coisa. Não tinha o Google. Não tinha nada. Você não tinha buscador, você não tinha nada. Então hoje está tudo mais fácil. Eu comento, como eu falei, não comprar a coisa pasteurizada, começar a ler. Tá? Não ler romance, não ler essas coisas, mas começar a ler coisas. O papel de uma faculdade qual é? É estimular você a pensar. Você pensa, você questiona. Existe um ditado, que é aquele, na casa em que todo mundo concorda, ninguém pensa. Temos que ser assim. Exatamente. Né? A gente tem que questionar e ajudar a não ser contrário, não contradizer, mas ajudar a colaborar numa discussão. Né? Para quê? Para que a gente engrandeça com esse conhecimento. Né? Foi isso que falou Platão, Sócrates e Heráclito, tantos outros filósofos há 3, 4 mil anos atrás, onde nós não tínhamos nem o domínio da grafia, da escrita. Entende? Leia. É importante ler. Tá? Eu leio tudo. Eu pego um folheto aqui na 15... Eu ponho no carro e leio depois. Jogo fora. Mas eu leio, eu gosto de ler. Entendeu? É um hábito que a gente tem que criar. Né? E lendo, você estimula o seu cérebro a marcar palavras corretas, você estimula ao hábito de poder escrever também, não passar vergonha. Né? Isso é tudo que a gente aprendeu na faculdade, né, Ronaldo? E tanto que te estimulou que hoje você escreve alguns artigos que são publicados na Tribuna do Evaldo, né? E em outros jornais também, que eu acompanho os seus artigos. Exatamente. E não tem só a questão da Revolução Constitucionalista de 32 em Piracicaba, né, Edson? Tem também a questão do Comurba. Sim. Né? O Comurba marcou história e época não tão feliz, foi uma época triste, né? Mas também marcou a história de Piracicaba. Agora, em novembro, vai fazer 61 anos que houve a queda do Comurba. É uma história porque, com o Google, como você disse, eu peguei jornais da época, da Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, e isso repercutiu lá fora. Foi uma coisa que não acontecia todo o tempo. Né? Caiu, matou diversas pessoas, dezenas de pessoas, né? Mais de 50 pessoas, se eu não me engano. Foi uma história trágica para Piracicaba. Eu morei sempre na Paulista, ali perto da estação de trem da FEPASA. E eu me lembro que estava começando lá por volta de 76 a construção de um edifício pela construtora do seu Zarur, né, que é aquele condomínio na Alferes entre a Gomes Carneiro e Floriano Peixoto. Né? E na época eu vi a família falar, mas como que pode construir um prédio de 27 andares? E o Comurba? Ficou aquele trauma foi se arrastando por muito tempo. Só para você ter noção, a queda aconteceu em 64 e a desmontagem do Comurba aconteceu em 70 ou 71. Foram 6 anos que ficou aquela memória viva, aquele mausoléu vivo na memória do Piracicabano. O sufoco de gente que ficou presa, de gente que perdeu. Nós tínhamos, para você ter noção, o vizinho ali tinha a casa portuguesa, que era de uma família de portugueses. Todos eles morreram e não estavam no Comurba, estavam trabalhando no comércio. Só que a parte ruiu em cima de crianças, inclusive de colo. Tinha né? um cinema embaixo também, Tinha, né? A sorte é que não tinha sessão aquele dia. Né? E o Cine Plaza, se eu não me engano, imagine se tivesse, e também não estava totalmente ocupado. É como um prédio nesse que nós estamos, comercial. Imagine 3 horas da tarde, 13h40, que foi quando aconteceu a queda, tá
O World Trade Center foi um caso. Estava todo mundo trabalhando, de repente vem aquele avião, vem o segundo avião, acaba, o edifício acaba sendo demolido de uma forma não esperada pela implosão dos veículos, do combustível, né? Então, assim, pegou muito Piracicaba. E existe, inclusive, um psicólogo, se eu não me engano... O prefeito na época era o Luciano Guidotti, né? Eu acho que não era o Dr. Cury, se eu não me engano. O Luciano veio depois, se eu não me engano. Não era o Luciano Guidotti, isso eu tenho certeza. E ficou aquele trauma, né? Qual era o objetivo? Era Piracicaba ter arranha-céus, né? Nós tínhamos o Georgeta Brasil, que é a Galeria Brasil, ali são 3 edifícios. Aquilo era o arranha-céu de Piracicaba. Não sei quantos apartamentos tem. Estava em construção também o edifício Kennedy, do outro lado do Comurba. Havia-se uma projeção. O Comurba, na verdade, era a Companhia de Melhoramentos Urbanos de Piracicaba. Era uma empresa. Liderada, inclusive, pelo Cury, né? O irmão do Jorge Cury. E era uma empresa mista, município e iniciativa privada, né? Então a ideia era fazer vários arranha-céus aqui em Piracicaba. Edson, Luciano Guidotti. Era o Luciano Guidotti mesmo? Na época da queda do Comurba, em 1964, o prefeito de Piracicaba era Luciano Guidotti. Tá. Ele não recebeu o governador Admar de Barros, Verdade, que veio pessoalmente verdade. averiguar a extensão da tragédia, algo que gerou indignação na população, segundo o jornal A Província. Exatamente. Do Tem até uma foto dele, né? Cecílio Elias Neto. Exatamente. Peço até desculpa, porque eu me lembro que tinha... Na verdade, agora eu me recordo, o Cury era prefeito quando começou o projeto em 61. Ele que ajudou a liderar, inclusive, o Comurba, na verdade, não existiu. O que existiu é o edifício Luiz de Queiroz. Exatamente. Porque ele tinha em frente o seu próprio monumento. Então, assim, a gente chama de Comurba porque virou a tragédia, né? Virou a tragédia. É uma história, é uma ferida que ainda não foi curada em Piracicaba. Existem, né, muitas pessoas que se lembram, que são vivas ainda e se sim. lembram da queda, né? Sim. São relatos, né, sobre a questão dessa queda. Muitas pessoas falam que perderam amigos, perderam Sim. parentes, né? Você conversa com os mais idosos, eles relatam momentos de angústia. Nem tão idosos assim. Tem gente de 60 anos que na época era bebê Era e criança, conta. Nós né? fizemos uma roda de conversa no dia 6 de novembro verdade, Edson, do ano passado. Verdade. E como foi? Conta pra nós. Foi muito legal. Está disponível, inclusive, no site da Câmara de Vereadores, na na Escola do Legislativo. Essa roda de conversa foi na Câmara? Foi no museu. Foi no Museu Prudente de Moraes? Organizada pelo Pedro Kawai, vereador, né? E lá nós expusemos. Expuseu Valdemar Romano, Epaminondas Sansígulo, 5 ou 6 pessoas, né? Só que o mais importante foi o depoimento de pessoas que estavam presentes na época. Que eram crianças, que eram sobreviventes. Um depoimento muito importante foi de uma pessoa que estava passando lá, o monumento, o Comurba caiu, e ela ficou presa pela perna. Ela deu o seu depoimento sobre essa questão. Está disponível no YouTube do Instituto e também da Câmara. Que legal. Então, quem deseja assistir essa roda de conversa, é só acessar o site da Câmara de Vereadores, www.câmaradepiracicaba.com. Não, é Gov, né? Gov.br. Deixa eu só confirmar aqui. Eu vou confirmar. sp.gov.br. www.câmarapiracicaba.sp.gov.br. É isso aí. Só passar lá e também no Instituto, né? No Instituto também está disponível. Sim, a gente baixou e disponibilizou aqui no YouTube do Instituto. No YouTube do Instituto, no canal do YouTube do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Vale a pena. Edson, vamos falar um pouquinho da PL, né? Da Sim. Academia Piracicabana de Letras, que você também faz Sim. parte. Sou diretor tesoureiro lá já pela segunda gestão. No Instituto eu entrei em 2010. Já está indo para 15 anos e na academia eu entrei em 2018. Sempre foi um sonho meu, viu, Ronaldo? Eu recebi assim com muita tristeza quando pela primeira vez eu pedi em 2006 para entrar no Instituto. Certo. Né? E não sei, acho que levantava ficha criminal na época que não me deixaram. Era pedido, inclusive, ficha criminal, antecedentes, etc. e tal. Falei, acho que estou devendo para alguém aí que me bloquearam. Mas depois de 4 anos acabaram me empossando. E hoje estou no local que eu estou, né? Não que eu tenha cometido algum crime no passado, não vai pensar isso. Não, e esse ano tem novos associados, né? Exatamente. A Nancy Tami, o ex-prefeito Luciano Almeida. Exatamente. Acho que o professor Odair também, né? Não, o Odair fez uma palestra para nós. Tá. Associado mesmo, então, foi só o ex-prefeito Luciano Almeida. Isso. E aí, secretária de Agricultura. Exatamente.
E vamos ter mais agora, acho que em setembro ou outubro, mais 4, 5 membros aí. A ideia é renovar. Né? Nós não temos um limite de cadeiras, como é a Academia Piracicabana de Letras, que é composta por 40 cadeiras. Tá? O Instituto tem 60 membros efetivos, mais os honoríficos, beneméritos, dá mais ou menos 100 pessoas. Tá? E a renovação é necessária. Né? Então, na academia, Ronaldo, nós seguimos um ideal São dois ideais diferentes. O Instituto Histórico foram pensadores da época formados por professores da Exalc que queriam criar um centro de estudos de Piracicaba. Estava ficando perdido o histórico de Piracicaba, ou eles queriam aguçar também a curiosidade, avivar alguns fatos anteriores a isso. Né? Nós tínhamos, na época, Arquimedes Dutra, Lino Witt, Guilherme Witt, professores aí que tinham que expor o seu conteúdo. Né? Desde que em 1972, março, se eu não me engano, de 1972, João Chiarini, que não foi membro do Instituto, né? Falam que foi uma grande mágoa dele, ele acabou criando a Academia Piracicabana de Letras, no qual fizeram inclusive parte o Jorge Amado, o Juscelino Kubitschek de Oliveira e tantos outros aí, além de piracicabanos. Né? Com o passar do tempo, adotou-se a rigidez da Academia Francesa de Letras, 40 cadeiras, 40 patronos e 40 membros, que nós somos hoje completos ali. Né? A Academia de Letras ela tem um papel diferente do Instituto. O Instituto cuida da história e a Academia ela preza pela leitura e formação de novos leitores, né? Educando, tendo o seu papel de educador social como uma entidade que existe em praticamente todo o país. Né? Todo mundo, na verdade, existem academias de letras em todos os lugares. Nós não tomamos o chá da 5 como toma a do Brasil. Nós não temos fardões. A nossa academia é no estilo caipiracicabano. Né? O objetivo é fazer com que quem goste de leitura compareça aos saraus que nós realizamos uma vez por mês no Prudente de Moraes, as oficinas de leitura que acontecem, acho que semana que vem temos mais uma, na Biblioteca Municipal. Tem muita gente que gosta de escrever. Né? E ali você encontra pessoas que têm essa afinidade. Eu adoro, Ronaldo, falar de cinema. Eu acho que converso com 3, 4 pessoas que gostam de cinema, que nem todo mundo gosta ou entende, principalmente o cinema clássico. Alfred Hitchcock, Elia Kazan, Clark Gable, Casablanca da vida, etc. e tal. Então é gostoso quando você encontra uma pessoa que gosta disso, porque o assunto discorre e vai tomando tempo. Né? É quando você vai no Sebo do Formiga. Desculpe, Marchand. Mas quando você vai no Sebo do Formiga, você encontra o que você gosta, para quem gosta, né? Quando uma mulher vai numa loja de cosméticos... O Sebo do Formiga fica na frente da Pinacoteca, exato, né? Que eu nem sei o que é lá hoje. Também não. Era centro de professor, alguma coisa assim, mas eu não... Ali é uma fica maravilha. Na Rua Moraes Barros, próximo à Rua do Porto. Isso, exatamente. Sebo do Formiga. Exatamente. Ali não tem só livro, não, tem bastante coisa. Com certeza. É uma memorável, é muito legal. E é diferente também a Academia Piracicabana de Letras, porque como são 40 patronos, são 40 cadeiras. Sim. E são os imortais, né? E só é modificado a partir do momento que o membro ele morre. Ou né? ele pede demissão, ou ele... Tem isso também, de pedir o afastamento? Como teve com o papado, né? O Papa, como teve... Eu não vejo isso acontecendo na Academia de Letras. Parece que lá, eu não sei quais são as regras, mas aqui a pessoa pode pedir para sair. Tá? Por uma conveniência, doença, muda... O principal ponto de manutenção do membro da academia é ser com que ele more em Piracicaba. Então vou mudar para o Rio de Janeiro. Infelizmente ele vai ter que pedir a sua saída de exclusão. Exatamente. Eu não sabia disso, pensei que era só realmente a questão da morte. Para entrar na academia existe um edital que a gente publica em jornal, aí a pessoa manda o seu currículo, é avaliado internamente segundo nossos critérios. Normalmente a gente recebe ali 5 a 8 candidaturas para uma vaga. Tá? E a gente vê o que faz. Não adianta a pessoa publicar, por exemplo, livros sobre receitas do bolinho de chuva, livros sobre patchwork, não é essa a literatura que a gente quer. Livros sobre didáticos ou técnicos. Eu escrevo livros sobre advocacia, normas técnicas da ABNT, da ABTN. Né? Então essas coisas aí para nós não funcionam, é literatura em geral. Né? Não somente poesia, né? Nós temos hoje lá dentista, médico, jornalista, poetisa, enfim. Historiador. Exatamente, várias categorias. Eu vejo lá. E esse edital, ele é publicado geralmente em que mês?
Conforme a vaga. Conforme a vaga. Conforme tiver a vaga. Não tem assim, faleceu ou a pessoa mudou, como eu disse para você. A gente faz uma reunião para definir daí o edital. Correto. Existe um mês para envio da documentação. E aí a gente faz uma reunião interna para decidir quem que vai entrar. Né? Esses editais são publicados nos jornais da cidade. E nas mídias digitais também da academia. Bacana. Eu pensei que era só pela morte. Eu não sabia que existia essa possibilidade do afastamento, né? Da pessoa pedir para se afastar. Ou por doença, ou por alguma coisa, né? Exatamente. Eu conheço a Maria Helena Corazza, que foi presidente exatamente, da APL por um bom tempo, né? Acho ela que e a Mônica. mandatos, A né? Mônica foram dois membros, né? Muito participativos lá por 1990, se eu não me engano. Acho que por 2 mandatos ela chegou a presidir a APL. E a academia é muito importante por isso, que ela tem uma flexibilidade sexual, no bom sentido, vamos dizer assim. Uma hora é um homem, uma hora é uma mulher. Agora saiu o Vitor Venkovski, que entrou a Raquel Delvage. E o Vitor também faz parte do HGP, né? Sim, o Vitor foi ex-presidente, inclusive. Né? Do HGP. É uma dificuldade que nós temos no Instituto, porque são poucas historiadoras. Entende? Então, na academia já são mais poetisas. Né? Então, nós temos assim uma diferença gritante com relação a membros masculinos no Instituto e membros femininos na academia. E precisa ter isso daí, né? Jovem, moço, mulher. Nós estamos vivendo na Academia Brasileira de Letras, né? Índio, jornalista, cantor. Maurício de Souza foi candidato, né? Um desenhista, né? A partir do momento em que nós tivemos, na década passada, o Nobel da Paz para Bob Dylan, por causa da música dele, ele propagou através de suas letras uma coisa que chamou a atenção do Instituto Nobel, né? Então, assim, não é mais o cara que vai lá em Gaza selar o acordo de paz, é também um cantor, ele canta através de música. Isso dá uma diversidade muito grande, né? A exposição, etc. e tal. John Lennon não cantava? Imagine um mundo sem paz, sem limites, sem religião, né? Imagine, né? A música dele. Então, assim, hoje nós temos uma diversidade muito grande, não só na Academia Nacional. Miriam Leitão entrou recentemente, o indígena também, lá que nós temos, esqueci o nome dele, peço perdão. Mas é muito importante ter essa participação, né? Tanto de faixa etária quanto de gênero sexual, né? Acho que é muito importante isso. Piracicaba tem um museu que leva o nome de Prudente de Moraes. Sim. Né? O edifício da Câmara de Vereadores também, edifício Prudente de Moraes. Né? Qual que foi a importância para Piracicaba de Prudente de Moraes ser o primeiro presidente civil? Ele é, inclusive, o patrono do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Existe uma medalha Prudente de Moraes também no Instituto, né? Nós entregamos este ano para o João Humberto Nassif, um escritor, né? O João Humberto escreve para a Tribuna também, é um dos colunistas da Tribuna. Páginas e páginas, páginas, né? Páginas de entrevistas, inclusive. Ele tem mais de 700 entrevistas com pessoas colocando no papel a história oral de Piracicaba. Inclusive, História Oral de Piracicaba foi o título de um livro que ele lançou pelo Instituto Histórico e Geográfico tempos atrás. E há mais de 10 anos ele fez 2 volumes chamados Paulistenses, no qual ele conta a vida do bairro da Paulista, passando do Dr. Paulo de Moraes para cima, porque ele nasceu lá. Então ele conheceu pessoas e fatos. E isso é um dicionário para Piracicaba. Para qualquer pesquisa que você venha fazer, é uma referência. Tá? Então, aproveitando, Ronaldo, nós temos, já desde o ano passado, o Inhoxate. O Inhoxate é um nome provisório que acabou ficando definitivo. A gente criou, vamos criar o quê? O Inhoquim Chat. Então você põe lá, Edson Rontani. Ele vai pesquisar nos livros do Instituto quem foi Edson Rontani. Nós temos o dicionário de Piracicabanos, do professor Samuel Froneto, que tem N verbetes, infinitas verbetes que mostram as pessoas que conduziram Piracicaba, construíram Piracicaba desde 1824, 22, etc. e tal, né? Então você põe lá, você não tem que ler o livro mais, nem colocar no PDF para buscar. Ele próprio vai indicar para você com a referência. Quem foi Fulano da Silva? Fulano da Silva foi isso, foi aquilo, referência. Livro 1, livro 2, que tem um clique para você, o link, né, para você clicar e abrir esse hiperlink na página exata em que tem esse livro. Esse Inhoxate, ele está disponível na página inicial do site do Instituto, ihgp.org.br.
é uma facilidade que a gente está criando, principalmente para a nova geração, né? Tentando se comunicar com essa nova geração. E a medalha é bem bonita, eu vi no site lá, no Instagram do Instituto, a medalha no peito do João Humberto Nascimento. Sim, o Prudente de Moraes, ele não é de Piracicaba, ele nasceu em Itu, né? Uhum. Só que ele viveu aqui, nessa casa que você citou, na 3 de Maio, com a Rua Santo Antônio, Museu Prudente de Moraes. Ele cresceu de vida, de repente, né? Ele foi vereador, foi presidente da Câmara, não tinha prefeito na época que ele foi político, se eu não me engano, ele foi governador da província do estado de São Paulo. Exato. E presidente da República. Foi o primeiro civil. É nosso orgulho, né? Quantas gente falou, Piracicaba tem o primeiro presidente civil, mas foi o terceiro na hierarquia, né? Sim. Após Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, etc. e tal. E foi aí que se formou a República, né? A velha República. Então ele foi um dos defensores dessa velha República. E ele tinha um papel muito importante. Para Piracicaba é uma questão de orgulho, né? E a sorte nossa, não sei se é sorte, né? Mas a gente fala assim de morte, né? Ele está enterrado em Piracicaba, ele podia estar em Itu. Inclusive, acho que foi essa semana que teve um encontro, né? Com um guia turístico. Sim. Falando sobre os pontos principais. Sim, né, do Cemitério da Saudade, onde estão enterrados as personalidades de relevância. Edson, fala uma coisa para mim. O Entre Aspas, esse programa ele chama Entre Aspas, porque no final eu peço para o convidado falar uma citação que marcou sua trajetória, que marcou sua vida. Pode ser uma citação do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, ou de alguma pessoa que tenha algum significado para você. Qual que é a citação do Edson Rotani Júnior? Eu tive com um professor no curso de comunicação. Faça, mas não faça por fazer, faça bem feito. Entende? Para que você seja o melhor e tenha a melhor exposição. Eu sou que nem você, viu, Edson? Eu sou jornalista por causa de um professor de língua portuguesa que eu tive no SUD. Não sei se você conheceu, professor Argemiro. Sim, claro. Quanto eu já ouvi falar dele. Não conheci pessoalmente, mas conheço a sua fama, fantástico, a sua dedicação, fantástico, né? Fantástico. Então eu acho que para mim valeu a pena. Porque eu tive aula com o senhor Argemiro, com o senhor Otávio. Lembra do senhor Otávio de Matemática? Sim. Também do SUD, Minúcia. São referências até hoje, né? Na língua portuguesa, o professor Argemiro é referência. Exatamente. Até hoje mesmo, estando falecido há um bom tempo. Sim. Suas considerações finais, Edson? Agradecer vocês pela paciência de nos ouvir, né, nessa sexta-feira. Agradecer você, Ronaldo, a equipe da TV Metropolitana. E parabenizar pela iniciativa, né? Trabalhei em rádio, não sei se você já trabalhou em rádio. Rádio não. Eu trabalhei em rádio por 15 anos. Então a gente sabe que por muito tempo ficou restrita a comunicação em Piracicaba. Jornal, rádio, depois veio televisão, né? A TV Beira Rio, lembra disso? Trabalhei na TV Beira Rio. Hoje, com esse mundo digital, você não tem que mais revelar fotografias, não tem que esperar mais nada para poder divulgar. Então, acho assim, parabéns por toda essa iniciativa. E continue assim, viu? O Instituto Histórico está disponível, com 60 membros lá para poder vir falar sobre a história de Piracicaba, sobre curiosidades, que a gente acaba esquecendo com o tempo, mas que está na memória de muitas dessas pessoas que estão com nós lá. Esses dias nós tivemos a Maria Terezinha Perecim, Marli Terezinha Perecim e a Valdiza Caprânico, aqui falando sobre a história, né, de Piracicaba. 2 ex-presidentes. Exatamente, foi no dia 1º de agosto, né, dia do aniversário da cidade, elas estiveram aqui falando e contando um pouco sobre desde o início, né, dos 258 anos de Piracicaba comemorado esse ano. E olha que tem tempo, hein? 258 anos não é um dia, né? E elas sabem demais. 2 séculos e meio. E elas sabem demais. Sim. O Entre Aspas com o Ronaldo Castilho vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira, às 19 horas. Na próxima sexta-feira recebemos 3 convidados. Alexandre Neder, Mentem e também Camilo Arione. Nós encontramos na próxima sexta, às 19 horas. Fiquem todos com Deus e até lá.